Então vamos iniciar nossa aula de hoje. Pessoal, nós estávamos falando de semicondutores na última aula. Falamos bastante da, dos materiais que são empregados, né, que são utilizados. Falamos sobre a dopagem, né? Vamos dar uma recapitulada nisso aí, porque hoje a gente vai aprofundar mais um pouquinho. Bom dia, Lucas. No final da aula aí, tu me lembra aí que eu te dou presença, tá? Então, dando uma recapitulada, né, pessoal? A gente tem aí como semicondutores o silício, né? Por que o silício? Porque ele tem na última camada 4 elétrons. Então, ele, por possuir 4 elétrons na última camada, ele se torna aí um material semicondutor. Ele não é condutor e nem isolante, né? Um isolante perfeito, ele tem 8 elétrons na última camada. E um material condutor, né, ele tem um elétron, né, dois no máximo, na última camada aí, que são os elétrons livres, né, que eles ficam trafegando livremente, de maneira arbitrária, no interior do material, tá? E frente aí a um campo elétrico, frente, né, na medida que se aplica um campo elétrico, eu tenho condução de corrente. Nos semicondutores, né, a gente definiu lá, classificou entre semicondutor intrínseco e os extrínsecos, né? O que é o intrínseco? Quem é que lembra aí? O intrínseco é quando eu tenho o material na sua forma pura, né? Porque se eu faço as ligações, eu percebo que ele se estabiliza quando está na sua forma pura. Então, quando a gente consegue fazer um cristal... Cadê minha caneta aqui? Deixa eu ver aqui. Tô com a mesa digitalizadora aqui desligada. Vai funcionar mesmo. Agora foi. Então, quando a gente tem um cristal puro de silício ou germânio, né? Eu vou ter o quê? Eu vou ter que a rede cristalina aqui vai fazer ligações covalentes, né? Onde vai emprestar para o átomo vizinho, vai compartilhar aí com o átomo vizinho esse elétron, né? Formando um par de elétrons ali compartilhados, né? E eu vou ter uma estabilidade, né? Eu vou ter ele aqui completo, uma característica aqui isolante, certo? Uma vez que eu tenho aí 8 elétrons na última camada, eu vou ter essa característica de ser um material isolante, tá? E no extrínseco, o que eu tinha? Eu tinha esse mesmo silício, só que ele era dopado, né? Ele passava por um processo de impugnação, né? Onde a gente inseria uma impureza, né? A gente fazia dopagem desse material com algum outro elemento, fósforo, bário, algum outro elemento que tinha 3 ou 5 elétrons na última camada, certo? Quando tinha 5, quando a gente faz essa dopagem com um material, uma impureza que possui 5 elétrons na última camada, eu vou ter um elétron sobrando, né? Vagando aqui, né? Então aqui a gente tem um só, né?
Normalmente, é uma impureza para cada 10 milhões de silícios, né? Dependendo de algumas características de funcionamento que se deseja obter. Então, existe esse espaçamento natural mesmo, né? Não é muito próximo, não é intercalado perfeitamente, né? Então, existe uma boa distância aí onde é inserido essa impureza, né? Através de um processo industrial ali, né? Um processo que é realizado, essa dopagem. E eu vou ter no material tipo N essa característica de ter portadores majoritários, né, negativos, né, que seriam esses elétrons aí que ficam vagando, né, que não fazem ligação, uma vez que eu já vou ter aqui cada átomo com 8 ligações na camada de valência, né, certo? No final da aula, pessoal, eu vou dar uma repassada no quiz, tá? Que teve algumas perguntas recorrentes que eu percebi, tá? E aí eu vou dar uma explicada novamente ali em algumas questões do quiz, porque eu vi que bastante gente respondeu errado, né? Enfim, para tentar clarear um pouco mais para quem não entendeu direito essa parte de camada de valência, salto quântico, número quântico, tá? Vai ter mais um quiz aí da parte de semicondutores, eu vou deixar para o final, mais para o final. E, pessoal, tentem focar na aula, tá? Que às vezes vocês respondem aí, talvez fazendo uma pesquisa na internet rápida, e não é bem o que a gente conversou, não é bem não é uma explicação, às vezes, mais clara das perguntas, né, que eu faço. Eu vi que o pessoal que foi melhor, né, os alunos que foram melhor, tiveram as maiores notas, eu percebi claramente que eles tinham, né, só por estar corrigindo, eu percebi que reveram a aula, né, talvez buscaram alguma informação complementar fora, né, normal, mas eu percebi que, pelas respostas, que pararam e reviram a aula. Então, às vezes, eu acho que perde menos tempo. Eu sei que a aula, às vezes, é muito comprida, 1 hora e meia, 2 horas. Perde menos tempo ali revendo a aula para poder responder, tá? Porque todas as questões eu fiz em cima do material que eu gravei para vocês. Então, eu acho que, às vezes, perde menos tempo procurando do que colocar a pergunta ali no Google, enfim, né? E não entender direito por que é aquilo ali, né? Então tentem se basear nas aulas, tá? Porque eu faço sempre os quiz pensando nas aulas. Eu vou passando os slides, vou dando uma aula, vou dando uma olhada no vídeo e em cima disso eu vou bolando as perguntas. E eu percebi assim que quem reveu, quem olhou os slides, quem possivelmente deve ter olhado as vídeos também, né? Foi melhor, foi muito bem, assim, e respondeu praticamente quase igual, né, o que eu tinha falado em aula. Certo, pessoal? E o material semicondutor extrínseco, tipo P, é quando eu tenho ali a impugnação, né, a dopagem de materiais que faltam, né, que tem 3 elétrons na última camada, e eu vou ter, né, portadores majoritários, né, positivos, né, ou lacunas, na verdade. E essas lacunas aqui vão dar uma característica para esse material aqui, né? Ele vai ter uma característica positiva, né? Por isso tipo P. Tipo P de positivo e tipo N de negativo, certo? Acho que aqui ficou claro da última aula, né? A gente explicou bastante, a gente falou também sobre as bandas, a banda vazia, né? A banda de condução. Hoje seria só mais uma recapitulação da última aula. Então, nosso objetivo da aula, né, é entender os mecanismos de condução e bloqueio em junções PN, compreender o funcionamento dos principais arranjos de retificadores de diodos, conhecer o transistor, conhecer outros dispositivos eletrônicos.
tá? A gente não vai entrar muito no transistor aqui. Eu vou explicar. Uh, eu quero aí que os grupos aí que pegaram essa parte do transistor que foquem mais no funcionamento dele, tá? Não precisem focar tanto na parte de aplicação, certo? E quem pegou diodo aí, o grupo que pegou diodo, foque mais na aplicação, tá? Nas aplicações. Na história também, tá? Parte do diodo aí eu quero que foque um pouco na parte da história e um pouco na parte da aplicação. E o transistor mais na parte de funcionamento mesmo, certo? Se baseando aí no que eu expliquei hoje e coletando mais algumas informações para poder compor o trabalho aí da parte de transistor. A gente viu, né, então, que semicondutores do tipo N fazem a condução de corrente elétrica por elétrons livres, cargas negativas. E semicondutores do tipo P fazem a condução de corrente elétrica por buracos, né, ou lacunas, cargas positivas. A junção desses dois elementos produz, né, um material PN, né, uma junção PN, um elemento que só conduz em uma direção, polarizável. Quem é que sabe o que é um diodo? Vocês já viram diodo na disciplina de circuitos? Vocês estão tendo circuitos elétricos 1 agora, né? Eu acho, né? Então vocês devem estar vendo lá, né? As aplicações. É como se fosse uma válvula elétrica. O diodo só deixa passar corrente em um sentido. Exatamente. Então a gente vai ver por que isso acontece, tá? A nível de material. Então, diodo de junção, de retificador. Sem aplicação de um potencial entre a junção, temos a dispersão de elétrons no lado N e de buracos no lado P. Quando um campo elétrico é aplicado no mesmo sentido da junção, mais com P e menos com N, diz que o diodo está polarizado. Ocorre então o encontro de portadores positivos e negativos na junção, que se recombinam e permitem a passagem de corrente elétrica. Quando o campo é reverso, menos com P e mais com N, os portadores se afastam da junção, criando um isolador. Então, o que é o processo de recombinação? Quando eu aproximo um material aí tipo P no tipo N, o que eu vou ter? Aqui eu coloquei dois tipo P, agora que eu fui ver, tá? Mas aqui seria uma aproximação, tá, pessoal? Tá, aqui eu teria o fósforo aqui, pensem no fósforo aqui, tá? Eu me enganei aqui quando eu montei a aula. Ele tem 5 elétrons, né? Ele vai fazer a ligação, ele vai ter esse elétron aqui sim, e vai ter mais um elétron aqui sobrando, tá? E aqui, por exemplo, eu vou ter mais um P, né? E mais um P. Ele vai ter sempre mais um elétron aqui, mais um elétron aqui. Aqui também, né? Eu vou ter aqui um P, um fósforo aqui, onde eu vou ter em certas distâncias definidas aí elétrons livres, né? Em virtude dessa ligação aqui com o fósforo, aqui, que ele tem 5 elétrons na última camada. Essa ligação aqui resultar em um elétron livre. Uma vez que eu tenho 8 elétrons aí na última camada, onde 8 é um número aí que dá estabilidade para a estrutura, né, como um todo, eu vou ter esses elétrons aí vagando aí de maneira arbitrária dentro desse material, tá? E eu vou lá e aproximo ele, né? Eu faço uma junção, eu aproximo de um material aqui do tipo P, que eu tenho tipo N, e aqui eu tenho do tipo P. Então aqui eu tenho lacunas, né?
Aqui eu tenho uma lacuna. Digamos aqui, se eu tivesse mais um B aqui, né, um bário aqui, eu teria mais uma lacuna aqui. Isso aqui não seria um elétron, seria uma lacuna. Eu teria vários buracos, né, nessa estrutura aqui do material semicondutor dopado com bário, né? Eu teria lacunas aqui, né? E aqui eu teria elétrons livres. Então, toda essa parte aqui estaria positivamente carregada, né? E essa parte que eu estaria negativamente carregada. O que vocês acham que ia acontecer aqui? Quando eu aproximo essas duas placas aí, esses dois materiais e faço essa junção, o que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? Os elétrons do tipo N tendem a ir para os buracos do tipo P. Exatamente. Esses átomos aqui que estão próximos dessa barreira aqui, tá? Eles vão tentar preencher esses buracos que estão próximos aqui, tá? Que a gente vai ver agora aqui. Ó. A gente tem essa junção, tá? Onde o material tipo P aqui, ele vai ter buracos, né? Cada buraco aqui está sendo representado por um sinal positivo, tá? E cada elétron livre aqui, né? Eu estou representando por um sinal negativo. Quando eu aproximar, né, fazer essa junção PN, eu vou ter que esses elétrons aqui vão tender a ocupar essas lacunas, né? E eu vou ter que nessa região aqui próxima eu tenho aí uma estabilidade, né? Eu tenho aí uma ligação completa, certo? Só que na medida que esses elétrons aí migram, né? Porque eles vão sair daqui, né? O que vai se locomover aqui são essas partículas negativas, né? Elas vão sair daqui e vão pular para cá, certo? No momento que elas pulam, né? Pro lado P, né? Para a junção P, eu vou ter aí uma estabilidade e essa estabilidade vai me gerar aí uma região de depressão, tá? O que é essa região de depressão aqui? É uma região onde eu tenho uma estabilidade, né? Onde eu tenho um isolante aqui, certo? Tem um isolante. Quanto maior for essa região de depressão aqui, maior vai ser a minha isolação, certo? Quanto maior a minha região de depressão, quer dizer o quê? Quer dizer que eu tô com uma estabilidade. Eu tô com uma estabilidade ali. E então eu tenho uma barreira de potencial. Essa barreira de potencial aqui, que é um isolante, não faz com que esses elétrons aqui, ou melhor, essas lacunas aqui, e esses elétrons aqui não consigam se conectar, certo? Então, no momento que eu faço essa junção, cria-se uma barreira de depressão, certo? E essa barreira de depressão impede aí que os elétrons que estão mais distantes das lacunas consigam atravessar aqui, tá? E preencher essas lacunas, tá? Eles não conseguem vir para cá porque existe uma barreira ali, existe uma região isolante no meio desse material semicondutor. Tá, mas o que acontece se eu ligar então agora essa junção PN numa bateria? O que vai acontecer? Se eu tiver o lado positivo conectado no negativo e o lado negativo conectado no positivo, o que vai acontecer? Vai gerar uma atração, né? Eu vou ter uma atração aqui dessas cargas, tá?
tanto desses portadores de carga negativos aqui, tanto quanto essas lacunas aqui, tanto quanto esses portadores de cargas positivos, certo? Eles vão se atrair, né? Eu vou ter essa atração aqui e eu vou ter mais região, né? Essa camada de depressão vai aumentar, certo? Essa camada aí de estabilidade vai aumentar. Aumentando essa camada de depressão, eu aumento aqui minha região isolante, né? E esse diodo aqui, ele vai estar com uma característica de um isolante. Ele não vai conduzir corrente elétrica, uma vez que eu não tenho aqui como superar essa barreira aqui, né? Uma vez que essas cargas aqui, né, se atraíram pelo esse polo positivo aqui, né? Lembrando, né, pessoal, aqui a gente está fazendo uma análise considerando o caminho real, né, de corrente, de condução. Aí é uma questão que bastante gente errou, né, se enrolou um pouquinho para responder no quiz lá. O caminho real, né? O caminho real é do menos para o mais, né? Por quê? Porque eu tenho acúmulo de elétrons aqui, falta de elétrons aqui. No momento que eu fecho um circuito, eles tendem a uma estabilidade, certo? Eles tendem a tentar fazer com que esse ponto aqui fique equilibrado em relação a esse ponto aqui. Já não tem essa diferença de potencial elétrico entre esses dois pontos. E como é que essa estabilidade ela ocorre quando eu tenho um semicondutor? Ocorre dessa maneira ali. Essa parte positiva vai ficar mais próxima dos elétrons, né, para gerar um equilíbrio. Tá? O equilíbrio vem daqui, né? O meu equilíbrio vai estar aqui. Ó. Essa região aqui vai se equilibrar e essa região aqui também vai se equilibrar, né? Uma vez que eu tenho falta de elétrons aqui, e esses elétrons aqui vão tender a ocupar esse espaço aqui, né? Eles não conseguem sair, mas eles tentam ocupar esse espaço, certo? E as minhas lacunas aqui, né? Meus portadores de cargas positivos vão se deslocar. Entendam que esses portadores aqui são buracos, né? São lacunas. Então, quando eu conecto no lado negativo da minha bateria, entendam que o que está acontecendo é que os materiais, os átomos que estão dentro dessa parte aqui, né, os átomos que estão com uma ligação completa, se afastam, né, desse ponto aqui. Eles vão se afastar desse ponto. Por que vão se afastar? Porque negativo com negativo, né, eles vão tentar se repelir e os átomos desse lado aqui, do lado P, os átomos que não estão completos vão tender a se deslocar para a esquerda. Então as minhas lacunas vão se deslocar. Vai existir uma troca ali, né? Uma troca vai existir um rearranjo das ligações na última camada ali, né? Dessa junção P, para que essas lacunas comecem a se deslocar e se armazenar mais próximo do ponto possível, mais próximo possível desse ponto aqui negativo. E os elétrons, né? Aí aqui é muito fácil de visualizar. Uma vez que eu tenho elétrons livres, eles vão diretamente, né, instantaneamente, vão procurar o ponto mais próximo desse potencial positivo aí, onde eu tenho uma falta de elétrons, né? Aqui está faltando elétrons, né? Aqui eu tenho elétrons, né? Aqui eu tenho muitos elétrons e aqui eu tenho poucos elétrons. Está faltando elétrons aqui também. Os elétrons do tipo N tendem a ir para os buracos do tipo P. Isso aí. Pessoal, eu não vejo, eu não fico olhando aqui o chat. Se alguém responder alguma coisa no chat porque não tem microfone, me avisem, tá?
Aí, de vez em quando, eu minimizo aqui para poder enxergar. Se alguém perguntou alguma coisa, mas daí eu não sei se eu já não respondi, então tentem me ajudar aí nessa parte. Se alguém perguntar alguma coisa, alguém me avisa aí, tá? Então, quando eu tenho um diodo diretamente polarizado, eu vou ter o que agora? Eu vou ter que essas cargas, esses portadores positivos aqui, né? Esses portadores majoritários positivos vão se afastar dessa desse ponto positivo. Os meus elétrons aqui vão se afastar também desse ponto, desse ponto aqui, né? Desses, eles vão tentar se afastar e vão tentar ir mais próximo, né, da minha região de depressão, reduzindo assim a minha região de depressão, né? Uma vez que eles vão conseguir, que eles vão estar sendo forçados, né, através desse potencial negativo, a se afastar, né? Então, quando eu crio essa região de depressão, quando se cria essa região de depressão, os elétrons aqui não sofrem mais influência dessas lacunas aqui. Mas quando eu forço, né, quando eu submeto esses elétrons aí a um campo elétrico externo, eu empurro eles, eu forço eles a ir de encontro às lacunas, certo? Então o que acontece? Eles preenchem essa lacuna. Eles preenchem, eles conseguem preencher essas lacunas aí, reduzindo, à medida que eu vou aumentando essa diferença de potencial aqui, até que eu não tenho mais aqui isolação nenhuma. Eu não tenho mais barreira de potencial nenhuma aqui, né? Ela vai se reduzindo na medida que eu vou aumentando. Como a gente está falando aqui do silício, eu tenho uma tensão de 0,7 que faz com que a minha região, minha camada de depressão seja nula. E nesse momento, quando eu não tiver mais camada de depressão, quando não tiver mais essa barreira de potencial, aí eu vou ter condução. Aí eu vou ter passagem de corrente elétrica, condução de corrente elétrica. Por isso, então, que o diodo ele somente conduz num sentido. Eu não consigo fazer a condução reversa, né? Uma vez aí que eu tenho essa camada de depressão que se cria, né? Fazendo a isolação, ela ela isola os dois pontos ali e impossibilita a passagem, né, de corrente elétrica. Deu para entender, pessoal? Então, esse aí é o funcionamento, né, a níveis de matéria, a níveis de ligação química, né, do diodo. Ele é um dispositivo aí bem simples, mas extremamente básico e vital aí para as placas eletrônicas, para qualquer dispositivo eletrônico, com certeza vai ter diodo. Todo tipo de placa, de circuito, vai ser, além de resistores e indutores e capacitores, vai ser dotado de diodos. Porque essa característica aí é muito interessante, né? Muito importante. Vocês estão vendo nos circuitos, né? Como é que se comporta as correntes, né? Quando eu tenho um diodo, certo? Então aqui, esse símbolo aqui, já vocês devem ter visto, né? Agora aqui a gente parte para uma representação mais elétrica disso aqui, tá? Eu vou ter então ele encapsulado, né? Aqui é o meu símbolo para ilustrar ele num circuito, certo? E aqui é o meu diodo propriamente dito, né? Físico, certo? Ele tem aqui uma faixinha aqui, né? Ele é preto, ele é todo preto. Aqui, essa região aqui é preta, né? Essa aqui também. E aqui uma faixinha prata, né? Para que a gente possa saber qual que é o lado positivo, qual que é o lado negativo, para poder polarizar ele corretamente. Então, o lado positivo
é chamado de anodo, o lado negativo é chamado de cátodo. Sendo assim, o diodo só conduz facilmente quando polarizado diretamente. Ele tem uma baixíssima resistividade, menos de 1 ohm, mas ocorre uma pequena queda de tensão na junção, certo? Essa queda de tensão, ela ocorre para que eu possa empurrar aqueles portadores majoritários, né, em direção à barreira de potencial, fazendo com que eles começam a enxergar, né, os buracos, né, as lacunas que estão no material na junção P. Dessa maneira aí, reduzindo a minha barreira de depressão e realizando a condução, né? Então, quando a tensão é aplicada no sentido reverso, o diodo apresenta uma pequena corrente de fuga, IR, da ordem de alguns microamperes. Pode entrar em condução se a tensão for maior que o potencial criado pelo afastamento dos portadores. Então, existe um potencial que se cria ali quando esses portadores se afastam, né? Existe um potencial aqui, né? Onde é que está agora aqui? Aqui. Quando eu faço quando eu polarizo ele reversamente, esse afastamento aqui gera um potencial, tá, pessoal? Aqui gera um potencial aqui. Tá? Gera um potencial isso aqui. Se a bateria tiver um potencial muito maior que o potencial gerado por esse comportamento aqui, eu vou ter um corte ali, eu vou ter uma ruptura, né? Ele vai começar a conduzir corrente elétrica de maneira reversa, né? Esse valor aí tende a ser alto, né? Da tensão que eu preciso para poder quebrar essa barreira, né? Quebrar essa barreira aqui que é realizada, né, pelos portadores majoritários positivos e negativos, mas existe um valor de tensão, né, que supera esse potencial criado ali, que vai me fazer, né, que vai me dar uma corrente elétrica aí resultante, né, uma corrente elétrica reversa. Tá? Então, aqui eu tenho um gráfico, né, que representa aí esse valor aí, né, de corrente reversa, né? Certo? Existem equipamentos que operam com essa corrente reversa aqui, né? Nessa região aqui, certo? E aqui, quando eu tenho uma tensão, né, suficientemente grande, eu consigo fazer com que esse material aqui, né, acima de 0,7 conduza a corrente elétrica, né? Então, a partir de 0,7, certo? Eu vou ter aí a condução de corrente. E à medida que eu vou aumentando a minha tensão, né, eu vou conduzindo cada vez mais, né? Aí não tem limitação, né? Claro que respeitando aí a questão, né, resistiva do material também, né? Eu vou ter uma limitação de corrente a partir desse princípio, né? O princípio de resistência, né? Não em relação aos portadores de carga. Não em relação à junção, funcionamento da junção como em si, né? Mas como uma questão de resistência, né? Uma vez que se eu colocar um potencial, uma tensão muito elevada, eu vou ter um problema aí de corrente. Tá? Ela vai esquentar meu diodo e vai acabar rompendo, vai acabar danificando. Resumo do diodo ideal, né? O diodo ideal é aquele diodo que, na medida que eu aplico uma tensão no sentido da polarização, né, que polariza ele, eu tenho o fechamento da chave. E quando eu inverto a minha tensão, eu tenho aí uma abertura da chave, né,
sendo um processo aí que não me produz uma queda de tensão em cima dele. Mas na prática, né, o diodo entra em condução efetiva apenas a partir do momento em que a tensão da fonte externa atinge um valor ligeiramente superior ao valor VB da barreira de potencial. 0,7 volts para silício e 0,3 volts para o germânio. Existência de uma resistência elétrica através da junção quando o diodo está sob polarização direta, normalmente inferior a 1 ohm. Então existe uma pequena resistência ali quando ele está polarizado diretamente, porque os elétrons livres vão ter que passar entre aqueles elétrons, aqueles átomos ali que estão já estáveis, né? E essa passagem ela gera uma certa resistência, esse comportamento, esse efeito ali gera uma certa resistência, tá? Uma vez que eu tenho esses elétrons, esses átomos ali daquela região ali, já em instabilidade, né? Em completa em completo preenchimento ali da camada de valência. E o meu circuito equivalente, então, é uma tensão, é uma queda de tensão aqui, e um resistor que representa esse efeito, né, da passagem dos elétrons entre os átomos ali que já estão estáveis, né? Corrente de condução máxima. Então, a corrente de condução máxima é fornecida pelo fabricante em um folheto de especificações técnicas. A abreviação F simbolizando a palavra inglesa forward, que significa para frente, direto, né? Então, para cada tipo aí de diodo, eu vou ter uma corrente máxima, né? Permitida na polarização direta. Então, quando polarizado reversamente, bloqueio, ainda existe uma corrente de fuga. O diodo apresenta uma resistência elevada, mas não infinita. Então, alguma corrente circula, mesmo quando ele está polarizado inversamente, tá? E existe uma tensão máxima de bloqueio. A partir de um determinado valor, eu vou ter corrente elétrica circulando no sentido reverso. Os fabricantes de diodos fornecem nos folhetos de especificação o valor da tensão inversa máxima que o diodo suporta sem sofrer ruptura. Tá? Esse valor é designado por VR. Se excedido, pode danificar o componente. Então aqui a gente tem a corrente máxima corrente máxima reversa, 50 volts, 800 volts, 50 volts ali, né, para cada tipo, 1200 volts. Eu vou ter uma corrente máxima, uma tensão máxima, né? Vou fazer um exemplo. Um diodo de silício, PB igual a 0,7 volts e resistência de 1 ohm, é ligado em série com uma resistência de 1500 ohms e uma fonte de 50 volts VCC. Qual é o erro da corrente quando comparados os modelos ideal e equivalente? Então é realizado aí, né? A gente faz aí a representação. No real eu vou ter uma queda de 7 volts, uma resistência de 1 ohm, né? Então a tensão verdadeira que vai estar aplicada em cima do resistor não vai ser os 50 volts, vai ter essa queda de tensão. Então eu vou ter uma tensão aqui de 49,3 e mais uma soma dessa resistência interna com essa resistência do resistor. Então a minha corrente 1 vai ser igual a 49,3 dividido por 1501, que é essa resistência mais a resistência do diodo. E eu vou ter essa diferença aqui, né, de correntes, que é mais ou menos 1,5%. Tá? A diferença, 1,5%. Mas para que serve um diodo? Qual é o propósito? Por que é interessante eu ter
um dispositivo que só conduz corrente num sentido. Também fazer retificação, né, pessoal? Também fazer retificação. Então, quando eu quero fazer uma retificação de meia onda, eu vou usar apenas um diodo, né? Que corta completamente o semiciclo negativo da corrente alternada. Então, no momento que eu tenho uma corrente alternada, eu conecto nessa corrente, nessa tensão, um diodo, né, fazendo um circuito ali, né, fechando um circuito, eu vou ter esse comportamento aqui, né, onde no ciclo positivo, né, quando ele estiver polarizado diretamente, ele vai estar conduzindo. No momento que eu reverto ele, né, ele bloqueia, certo? Veja que eu tenho uma correntezinha aqui, essa corrente aqui, essa diferença aqui é a corrente que escapa, né? Eu tenho uma corrente ali reversa ali que acaba escapando antes do bloqueio, tá? Eu ainda tenho aqui um valor aqui. E eu não tenho corrente aqui do lado do semiciclo negativo, né? Então eu tenho aqui uma retificação de meia onda, né? Vocês devem estar vendo isso aqui em circuitos também, certo? E se eu faço aqui uma ponte, né, retificadora completa, eu vou ter uma uma corrente em um circuito, em um sentido só, né? Vejam que eu tenho uma tensão alternada, né? Então no ciclo positivo eu vou ter que a corrente vai percorrer esse caminho aqui, né? No semiciclo positivo, né? Certo? E no semiciclo negativo, vou colocar a cor da caneta aqui, eu vou ter, né, a corrente saindo daqui, fazendo esse caminho aqui, né? Pra cá não conseguir, tá ao contrário do sentido, né? Ele vai fazer esse caminho aqui. Opa, desculpa. Aqui não. Ele vai fazer esse caminho aqui, né? Vem aqui, vai vir pra cá, vai passar também por esse sentido aqui na carga, vai vir pra cá, vai vir pra cá e vai vir pra cá. Certo, pessoal? E aí eu vou ter aqui, né, que meu sinal alternado vai se resumir isso aqui, né? Então eu tenho aqui um princípio de uma tensão CC, né? Eu ainda tenho aqui esses buracos aqui, né? Que não são desejados, né? Esses buracos aqui. O que eu posso utilizar aqui para eliminar isso aqui? Quem é que me responde isso? O que dá para ser? O que eu posso utilizar ainda nesse circuito que vai me fazer não ter esse esse buraco aqui?
Capacitores, né? Isso aí, o Juan tá sabendo. Capacitor, né? No momento que eu tenho um capacitor, ele vai armazenar energia. E durante essa queda ali, ele vai manter, né? Vou ter um ripple ali, né? Dependendo do valor do capacitor, eu vou ter um ripple maior ou menor, né? Ripple é essa descida aqui, né? Vai depender da capacitância do meu capacitor. Aqui é onde a corrente circula, né? Nesse ciclo aqui, D1 mais D2, depois D2 mais D4, e depois D1 mais D3. Então, ponte com 4 diodos. Queda de tensão em 2 diodos por semiciclo, ou seja, 1,4 com silício e 0,6 com germânio. Transformador de etapa central, apenas um diodo em série, porém o transformador tem um rolamento secundário dobrado. Né? Então, eu vou ter aqui, eu posso calcular o meu ripple, né? Para saber qual que é o fator. Isso aqui eu deixo para circuitos, né? Só mais a título de curiosidade mesmo. E aqui é um retificador, né? Completo, encapsulado, certo? Só para vocês visualizar um pouco também. Diodo emissor de luz. Durante a recombinação entre elétrons e lacunas ocorre a emissão de fótons. Então, quando ele faz a recombinação, aqui ele é um diodo emissor de luz, é um LED. Por que ele acaba gerando luz? Porque quando há essa recombinação, né, dessa junção, ele também tem uma junção, ele tem uma junção P, uma junção N. Aí essa junção PN, né, realiza aquela recombinação da mesma maneira que o diodo. E eu tenho aí uma emissão de fótons, né, de energia, né? Fóton é energia que esses elétrons aí emitem quando eles vão para as lacunas. No momento que eles entram na lacuna, eles geram ali eles emitem energia para eles poderem mudar de banda, certo? Para eles poderem mudar de nível de energia, né? Porque os elétrons estão em bandas diferentes. Lembra que na última aula a gente viu isso? Eles estão em bandas diferentes. Eles não estão na mesma banda, né? As lacunas se encontram na banda de valência e os condutores se encontram na banda de condução. Então, para eles saírem dessa banda de condução e entrar na banda de valência, eles precisam liberar energia, né? Para dar esse salto quântico, certo? Aí outra pergunta do quiz que o pessoal meio que... Olha, a maioria colocou a mesma coisa, né? Que um salto quântico, ele é quando um elétron... Como é que colocaram mesmo? Que um salto quântico ele ocorre quando um elétron emite energia se afastando no núcleo. Não quer dizer que é só se afastando, tá? Ele pode se afastar como se aproximar. Né? Esse salto quântico, ele pode ser para cima como você pode ser para baixo. Depende se esse elétron ele absorve ou emite energia, né? E a maioria falou que, né, na explicação ali, que é quando o elétron emite energia, libera energia, se afastando fortemente do núcleo do átomo. Então, não é bem isso, né, pessoal? Salto quântico nada mais é quando o elétron muda de camada. Né? Quando ele absorve ou emite energia, né, uma energia quantizada, né? Ou seja, um valor específico de energia, eu vou ter sim esse salto quântico, né, que vai fazer ele mudar de camada, né, mudar de posição, inclusive de nuvem eletrônica. Né? Dependendo de qual valor ele recebe de energia ou emite de energia,
Ele vai mudar além da camada, ele pode mudar o formato dele, o formato espacial dele, né? Que nos diz respeito à probabilidade de encontrar ele dentro do átomo, né? E então o LED ele tem essa característica. No momento que os elétrons ocupam as lacunas, né? Eles emitem energia para poder entrar na banda de valência, certo? Que a gente viu lá que existe essa banda aqui, né? Esse gap, né? Essa banda aqui vazia, né? Onde eu não tenho elétrons, né? E nem lacunas. Porque no material tipo N, os elétrons ficam ligeiramente acima, né? Próximo da fronteira ali, entre essa banda vazia e a banda de condução. Né? Ficam ligeiramente para cima. E as lacunas ficam ligeiramente para baixo da banda vazia e a banda de valência. Se uma junção PN polarizada reversamente é iluminada, o impacto de fótons sobre a junção quebra as ligações covalentes, gerando pares de portadores. Gera uma corrente reversa através da junção, né? Então eles vão gerar uma corrente reversa através dessa junção, proporcional à intensidade da luz incidente. Aqui a gente está falando de fotodiodo, né, pessoal? Aqui a gente saiu de LED e agora a gente está falando de fotodiodo. Fotodiodo é um diodo que ele tem uma reação quando existe uma luz, né? Quando incide sobre ele uma luminescência, né? Uma fonte de luz é emitida sobre ele. Então, quando uma junção PN polarizada reversamente é iluminada, o impacto de fótons sobre a junção quebra as ligações covalentes, né? Gerando pares de portadores. Então, esses pares, né, geram uma corrente reversa através da junção, proporcional à intensidade da luz incidente, utilizando para converter sinais luminosos em sinais elétricos. Então, eu consigo, com fotodiodo, trocar sinais luminosos por sinais elétricos, né? Certo? Um cabo óptico de som, ele realiza esse processo aí, né? Existe aí um fotodiodo nesse cabo, na recepção, né, desse sinal. Um cabo óptico nada mais é que uma luz ali, né? Que muda de intensidade, né? Não sei se vocês têm algum aparelho com cabo óptico aí para som. Em casa no Home Theater tem isso, tá? Tem um cabo óptico ali no Home. E aí esse cabo óptico ele transforma esse sinal luminoso, né, em sinais elétricos, né? E aí é feita uma conversão ali através de transistores, né? E é feita a amplificação do som, né? Mas a recepção do sinal ela vem através de um cabo óptico que muda a intensidade de luz. Então, na medida que tem uma incidência maior ou menor, a minha corrente reversa vai mudar, né? Claro que eu tenho uma corrente muito pequena aqui, né? Estou falando de uma corrente aqui de miliamperes, né? Uma corrente reversa, né? Mas existe essa corrente, tá? A corrente de fuga reversa aí. E vai ser amplificada quando se emitir fóton, né? Na junção, tá? E eu vou ter essa condução aí, né? Claro que eu vou ter que utilizar aí de amplificadores para poder pegar essa pequena corrente e usar ela para som, né? Usar ela para amplificar sinais, né? LED mais fotodiodo. O uso combinado de um LED com fotodiodo é chamado de optoacoplador. Transmite sinais com isolação elétrica magnética. Também pode ser usado para transformar pequenas tensões. Então, um eu consigo fazer uma isolação, né, entre a minha entrada e a minha saída,
né? E mesmo assim fazer a passagem do sinal, né? A passagem de um sinal da entrada para a saída sem ter contato físico, né? Apenas ali pela incidência ali, né? Da luz do LED em cima do diodo, do fotodiodo. Isso aqui também é usado como sensor na indústria, tá? Onde esse LED aqui é o emissor e esse cara aqui é o receptor. No momento que ele recebe um valor de luminescência aqui, quanto mais eu aproximo esse esse emissor aqui do diodo, maior vai ser a corrente que vai circular reversa aqui, né? Corrente reversa que vai circular aqui. E essa corrente reversa eu posso utilizar, né, depois de um certo nível, para acionar alguma coisa. Então, no momento que eu tenho ali, por exemplo, uma caixa na frente desses dois dispositivos, né? No caso, eu tenho uma esteira, uma indústria aí, e em um certo ponto eu quero saber se a caixa está numa certa posição, numa determinada posição ou não. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a caixa aqui no meio, né? Eu vou posicionar aqui, por exemplo, pense aqui nisso aqui encapsulado, né? Eu vou ter aqui um... Ah, deixa eu tirar esse azul aqui. Não sou gremista. Ah, mas não quer sair esse azul aqui. No momento que eu tenho, né, isso aí encapsulado, eu vou ter aqui que um vai estar emitindo, né? E aqui um outro vai estar recebendo, tá? Aí esse outro aqui vai estar, né? Aqui do meio eu vou ter uma caixa, por exemplo, que vai parar na frente desses dois e não vai ter mais, né? A luminescência desse cara aqui nesse cara aqui. E aí esse cara aqui vai sentir, né? Aí ele vai mudar a corrente, né? Desse circuito aqui. A corrente aqui vai mudar. E aí o sistema, né? Através de mais condicionadores de sinal, amplificadores, né? Relés, contatoras, vão tomar uma ação, né? Quando a caixa estiver na frente aqui, né? Barrando aí essa emissão de luz. Uh, o transistor, pessoal, eu não falei aqui na aula, né? Porque o sistema dele é um pouco mais completo, né? Mais complexo aí para nós falar, para nós comentar. Eu queria que vocês abordassem isso aí no seminário, mas o transistor é um dispositivo que vocês não viram ainda, eu acho que não viram em circuitos. Ele é um dispositivo que tem três junções, tá? Tem uma junção N, uma junção P e uma junção N. Ele é feito de três semicondutores, tá? Ou pode ser assim ou como pode ser assim, PNP, NPN ou PNP. Certo? Onde eu tenho aqui uma tensão aqui, certo? Essa junção central aplicada. Aqui eu tenho, por exemplo, a minha base. Aqui eu tenho o meu coletor e o meu emissor, tá? Eu vou aplicar uma tensão positiva aqui e negativa aqui e vai me gerar aqui uma corrente coletor-emissor, tá? Então, isso aqui eu vou deixar para parte aí do seminário, né? Que eu quero, após o seminário de vocês, vou explicar melhor isso aqui, tá? Mas eu quero ver, eu queria que vocês trouxessem aí um pouco do funcionamento, tá? Um pouco da história. Quem for fazer aí, quem pegou o TJB, que pegou o MOSFET, traga um pouco da história, tá? Porque esse dispositivo aqui, semicondutor, revolucionou o mundo, certo? Tudo que existe hoje depende desse cara aqui, então. Muita coisa aí de tecnologia que se desenvolveu,
partiu aí do conhecimento aí dessa descoberta em 1948, 1950 dos transistores, né? Antes a gente tinha aí um outro dispositivo que era a válvula que fazia tinha esse mesmo comportamento aí, né? Só que ela era mecânica, né? Eu tinha uma limitação de velocidade e no transistor aqui eu consigo controlar a corrente que circula entre o coletor e o emissor através de uma pequena corrente aplicada aqui na base emissor. E essa corrente aqui eu posso gerar ela muito rápido, né? Eu posso estar criando aí um sistema aí que gere essa tensão aí, o aumento ou diminuição dessa corrente, né? Dessa tensão, uma frequência muito elevada, né? E esse chaveamento é em alta frequência que dá a velocidade de processamento que a gente tem hoje, né? Claro que o transistor ali, ele em si, ele é só uma chave, né? Mas a maneira que a gente aplica ele, né, em circuitos, aplica ele na eletrônica, abre uma tremenda aplicação, né? Ele tem uma tremenda aplicação, osciladores, amplificadores, chaves, né? Chaves de conversores, né? Então esse dispositivo aí, ele foi revolucionário, né? Antes dele, né, o que chega perto aí que deu uma grande revolução foi a parte de motores, né? Motores trifásicos, motores monofásicos, né? Depois quando chegou esse cara aí, né, que é a junção de três semicondutores. Acredito que depois da aula de hoje seja possível vocês explicar melhor, entender melhor isso aí. Faça uma pesquisa aí, quem pegou esse tema aí, tá? Mas foquem aí na parte histórica, foquem mais na parte de funcionamento, tá? A aplicação, ela é muito... Tragam também um pouco de aplicação, mas não precisam focar, né? Explicando por como é que ele é aplicado, enfim, tá? Só que... Porque a aplicação vocês vão ver aí nas disciplinas de dispositivos, né? Dispositivos 2, dispositivos 1, 2 e 3, né? Eletrônica de potência. Vocês vão estar vendo aí aonde que aplica esse cara aí. Mas basicamente em tudo, tá? Em tudo. Som, televisão, notebook, em tudo. Tudo. Processador, um processador ele é cheio de transistores, né? Micro transistores ali, que fazem ele ter a capacidade de processar dados, né? O computador consegue processar dados porque existe transistores, certo? E consegue processar nessa velocidade porque essa corrente aqui depende de um campo elétrico, né? O campo elétrico, a velocidade de um campo elétrico, ela é da ordem da velocidade da luz, né? Então é extremamente rápido, né? Então as limitações que a gente tem hoje de velocidade de processamento, elas se dão aí por calor, certo? Por tamanho, né? Porque quanto mais transistores tu consegue colocar num processador, num chip, maior vai ser a velocidade de processamento dele, certo? Quanto maior for a quantidade, e isso aí é um fator limitante hoje, né? Ele tá tão pequeno, né? O chip, a quantidade de transistores que é inserido num chip é tão pequena que para conseguir aumentar, né? Aumentar essa velocidade de processamento, se tem aí estudos aí de nanotecnologia, né? A nanotecnologia nada mais é que tentar fazer com que esse funcionamento aqui, né, do transistor, do diodo, né, diodo e transistor, né, eles ocorram a nível atômico. No momento que se conseguir isso aí, pode ter certeza que vai dar um salto na tecnologia aí tremendo, né? E já existe aí pesquisa nessas áreas aí de nanotecnologia, tentando aí achar maneiras de viabilizar, porque não só
gerar, desenvolver essa tecnologia a nível atômico, é necessário viabilizar isso aí tudo, né? Uma linha de produção, uma vez que tu vai estar trabalhando ali, né, com elétrons, né, a nível atômico. O que não acontece hoje, né? A gente não tem isso ali, a gente não tem esse processo aí de transistor, de chaveamento a nível atômico, né? Então, da aula de hoje seria isso, pessoal. Eu vou dar uma revisadinha com vocês aqui no que eu acho que é importante do Quiz 1, que eu vi que teve bastante perguntas que não foram muito legais, né? Ficou alguma dúvida da aula aqui? Alguém quer perguntar? Alguma dúvida do seminário? Semana que vem começamos então o seminário, né? E Professor, assim, ó, o senhor falou da maioria dos trabalhos e não falou dos de painéis. Aí eu queria ver se nós também é para focar um pouco mais na história e como é que é o funcionamento dele, ou o que é para nós focar mais. tá, vamos ver qual é o que eu dei vocês aqui. É, painéis fotovoltaicos. Tá, vocês são um painel fotovoltaico, né? Painel fotovoltaico vocês dão assim uma vocês não foquem muito no funcionamento, né? Expliquem ali, né, como é que ele funciona, né? Mas não precisam dar tantos detalhes assim, né? Não precisam entrar tanto neles, tá? Mas tentem explicar ali de maneira, né, que o pessoal que dê para entender, né, mais ou menos qual que é o princípio de funcionamento dos painéis e, e falem bastante da aplicação, né? Como é que ele é aplicado aí, né? Como é que ele, né, hoje aí, atualmente a gente está com uma crescente aí em instalação de painéis, né, fotovoltaicos. Eu trabalho com isso também. Tem uma empresa de energia solar. Então, deem aí pro pessoal essa visão aí do funcionamento, de aplicação, na verdade, né? Expliquem, mas não precisam se ater tanto em explicação. Vão mais para aplicação, né? Como que ele é aplicado aí, porque é o que está mais em alta aí na área da engenharia elétrica, a energia solar, tá? A energia solar hoje aí ela vem crescendo aí em torno de 50 a 60% por ano. O ano passado aí houve um aumento de quase 60% das usinas, das microgeradoras, né, fotovoltaicas. Então expliquem como é que funciona um sistema fotovoltaico, como é que ela capta a energia do sol, como é que é injetada essa energia na rede, né? Expliquem mais a aplicação, foquem mais na aplicação, tá? Dando uma ideia aí de como é que funciona a célula fotovoltaica, como é que ela transforma essa energia solar aí em energia elétrica, né? Em potencial elétrico. Mas de maneira sucinta, né? Não precisa entrar tanto, mas na parte de aplicação, tá? Mais alguém tem dúvida aí, pessoal? Na parte. Tá bom, obrigada. Acredito que os outros temas são bem tranquilos, né? Capacitores, indutores, resistores, né? Enfim, acho que do seminário aí, acho que o pessoal já tá tudo. Já ficou bem esclarecido, a gente conversou bastante naquela outra aula, né? Eu coloquei painel fotovoltaico mesmo porque é uma tecnologia que está sendo. Que está em ascensão nos dias atuais, né? E tende aí a ficar um bom tempo ainda, né? Ser aí é um bom nicho de mercado para quem pensa em trabalhar aí, ter uma empresa, trabalhar com isso aí, né? Tentam entender como é que funciona isso aí, tentem se especializar, porque
tem mercado para isso, né? As empresas não conseguem absorver todos os clientes, é impossível absorver todos os clientes. Então sempre tem mercado para isso aí. A área da engenharia elétrica vem crescendo bastante nessa direção aí, na direção de energias renováveis, né? Turbina eólica também. E projetos, né, de painel fotovoltaico, engenheiros civis não conseguem assinar, tá? Diferentemente de projetos de instalação, projetos de entrada, engenheiro civil pode assinar, até arquiteto pode assinar. Então essa área aqui de energias renováveis, painel fotovoltaico é bem interessante, tá? Porque ela é exclusiva do engenheiro eletricista. Então tenta entender, eu acho que vai ser bem interessante esse tema aí. Por isso que eu trouxe aí, né, que ele se destaca um pouco aí dos outros temas, né? Mas eu quis trazer aqui em materiais para vocês entender a nível aí, né, de como é que funciona aí as placas, né, a geração de energia, né, que é bem interessante. Certo, pessoal? Vamos falar um pouquinho do quiz. Tá, a primeira aqui, bem tranquilo, acho que ninguém teve problema. Aqui é o quiz 2, né? Esse aqui é o gabarito do quiz 2, espera aí. Aqui eu já comecei a corrigir o quiz 2, mas ainda não terminei. Deixa eu ver do quiz 1 aqui. Deixa eu ver quais foram as principais dúvidas de vocês aqui, que eu percebi. Tá. Tá, porque o elétron tem carga igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá, aqui acho que foi bem tranquilo, né? Eu descontei em alguns aí, porque a gente conversou isso aí na aula, eu dei uma explicação, né? E teve uns que não desenvolveram muito a resposta, tá? Quem desenvolveu ali, basicamente ali o que a gente tinha conversado em aula, eu dei uma nota boa ali, tá? Quem chegou próximo daquilo ali também. Quantos elétrons devem atravessar uma dada seção transversal? Aqui era só uma regra de 3 simples, né? Quem botou só o número também deu a nota, tá? A 13 e a 4 dá para descrever ali de maneira sucinta ali o modelo atômico de Bohr e de Schrödinger, né? Eu dei uma descontada ali porque em alguns trabalhos, né? Porque não descreveu como é que era a carga, não descreveu como é que, né, alguns aspectos ali principais, tá? Na 13 e na 4. Porque o modelo atômico de Schrödinger acabou sendo aceito pela comunidade científica. Aqui também era bem tranquilo de responder, né? Porque ele conseguiu unir a os efeitos corpusculares com os efeitos ondulatórios, né? Era isso que eu queria que vocês focassem, né? Porque ele conseguiu, num modelo, descrever de maneira satisfatória e contemplava, né, nesse modelo as questões aí do elétron ser uma hora um corpo, uma hora uma onda, tá? A 6, qual que é a diferença entre a mecânica clássica e a mecânica quântica, né? Por qual motivo a mecânica clássica não consegue explicar os fenômenos que ocorrem dentro da matéria a nível atômico? Então a mecânica clássica descreve o movimento, propriedades e interações da matéria a nível macroscópico, né? A mecânica quântica, o objetivo é compreender as interações entre partícula elementar a nível atômico. Então a mecânica clássica não consegue explicar os fenômenos que ocorrem a nível atômico porque ela considera que a matéria é um corpo. E a nível atômico essas propriedades transmutam entre corpo e onda, né? Então a gente falou bastante sobre isso na aula 2 também, né? A mecânica clássica ela considera a matéria como um corpo,
e ainda o tempo como sendo constante, né? Para quem tiver curiosidade e explorar um pouco mais, Einstein ele fez correções na mecânica clássica também, né? A nível de velocidade da luz, a mecânica clássica também não consegue descrever a matéria, não consegue descrever o movimento da matéria, não consegue descrever as propriedades e interações da matéria quando a velocidade é muito elevada, tá? Então houve essa correção também. Existe divergência da mecânica clássica com a mecânica quântica e existe divergência da mecânica clássica com corpos que se locomovem a uma velocidade muito elevada. Aí que foi a contribuição de Einstein, que eu comentei na aula, né? Que é quando eu tenho uma velocidade muito elevada, né? Que eu vou ter uma distorção do tempo, né? Uma dilatação temporal. Vocês vão ver isso em Física 4. Tá? E eu acho importante você saber isso aí, né? A mecânica clássica, ela é apenas uma representação que abrange somente uma esfera, tá? Ela faz hipóteses, né? Ela precisa ter considerações que antes eram desconhecidas, né? Que foram conhecidas as limitações da mecânica clássica no século XX, né? No início do século XX, a partir de Einstein e a partir de alguns cientistas aí renomados da área de química que contribuíram aí para a mecânica quântica, né? Schrödinger, Heisenberg, Planck, certo? Que contribuíram para a parte da mecânica quântica. E a mecânica relativística, dá para se dizer assim, né? Não existe esse nome, tá, pessoal? Mas seria a mecânica relativística seria a mecânica clássica completa, considerando a variação do tempo, tá? A dilatação do tempo e do espaço, tá? Porque nem o tempo e nem o espaço é fixo. E o Einstein conseguiu esticar a mecânica clássica, né, de tal maneira que as equações dele conseguem descrever a movimentação, a interação dos corpos quando eu tenho essa dilatação temporal e espacial. E a partir de Einstein que surgiu aí as teorias de buraco negro, as teorias do Big Bang, né? Vem das equações de Einstein, certo? E Einstein foi um dos caras que tentou juntar tudo, né? Juntar a mecânica relativística com a mecânica quântica, né? Após ele foi aquele cientista que faleceu há pouco tempo, que teve um filme dele também, como é que é o nome dele agora? Stephen Hawking, né? Também tentou fazer uma junção da mecânica relativística ou a mecânica clássica completa, né, com a mecânica quântica, tentando juntar toda a natureza, todo o funcionamento da natureza em uma equação só. E também não conseguiu, né? Ele chegou muito próximo, conseguiu desenvolver bastante coisa, mas ainda não se tem uma teoria geral, né? A teoria geral da relatividade de Einstein, ela não é geral, né? Ela não contempla a mecânica microscópica, né? A mecânica quântica, certo? O que significa dizer que a carga elétrica de um elétron é quantizada? Acho que aqui a maioria respondeu certo, mas alguns não, tá? Bem sucinto, significa dizer que o elétron só consegue absorver ou perder quantidades específicas de energia. Alguns falam que é discreto, né? Também é outra forma de falar isso. Ele consegue absorver quantidades discretas, né, de energia, absorver ou emitir, né? E o que é um salto quântico? Aqui bastante gente se complicou. É bem simples isso aqui, pessoal. Um salto quântico é quando um elétron absorve ou perde uma quantidade específica de energia e muda de camada. Era só isso que eu queria saber, né? Só isso. O pessoal aqui botou que ele se afasta do núcleo, né? É quando ele perde energia, se afasta, mas não é. Não deixa de estar errado, mas não é uma resposta completa, né? Dá a entender que um salto quântico somente ocorre de uma camada mais interna para uma camada mais externa, o que não é verdade, né? Ele ocorre
tanto numa camada mais externa para uma camada mais interna e vice-versa, dependendo absolutamente da absorção ou emissão de energia. Tá? Na 9 aqui, como pode-se saber a posição do elétron segundo o modelo de Schrödinger? Né? Não é possível saber com precisão. Né? Então, aqui teve muitas respostas bem criativas, né? Como é que eu posso dizer assim? Mas não é possível, né, saber com precisão, o local exato. Isso eu falei em aula, né? Quem respondeu certo aqui, eu acho que foi somente quem olhou as aulas, quem voltou nas aulas, né? E respondeu. Aí respondeu certo aqui. Pois o próprio ato de olhar, né, influencia a posição. Né? É possível definir uma probabilidade de se encontrar um elétron em uma dada posição de acordo com uma função de distribuição normal de probabilidade, considerando a camada e subcamada onde se encontra o elétron. Né? Então, a gente pode, a partir, né, tendo conhecimento da camada e subcamada, descrever uma função que vai nos dizer mais ou menos onde que ele vai estar. Né? Mas não pode se dizer com precisão, ele vai estar aqui, vai estar ali. Tá? O que são os números quânticos? Né? São os números que são números que representam as propriedades, né? Que descrevem as posições e formatos possíveis para as camadas em nuvens eletrônicas, respectivamente. Né? Então são todos os números que vão ditar aonde que vai estar, né, o átomo, né? o elétron. Onde que provavelmente eu vou poder encontrar ele. Certo? E além de descrever algumas propriedades, né, de formato, né, enfim, bem tranquilo aí essa questão também. O spin, o que eu queria saber de vocês, né? O que é spin? É um movimento. O spin dele, claro que esse movimento pode ter um valor atrelado a ele, né? Mais um meio ou menos um meio, né? Já relacionando com a parte de momento magnético, certo? Mas não era esse o foco aqui, né? Era só saber o que era spin mesmo, que é o giro do elétron. O que são elétrons de valência? Né? São os elétrons que estão na última camada. Como que os elétrons de valência se locomovem dentro de um material metálico? Aqui eu queria que vocês, né, tivessem aquela noção que eles se locomovem de maneira arbitrária. Né? Aí o pessoal, muita gente colocou que ele fica fixo. Se enrolou um pouquinho aqui, né? Enfim. Então eles se locomovem de maneira arbitrária. Né? Qual a diferença entre o elétron representado pelo modelo de Bohr e o elétron representado pelo modelo de Schrödinger em relação à probabilidade de encontrá-lo dentro do átomo? Então, no Bohr ele descreve somente em relação à órbita, né? Ele não dá uma... Ele nos passa uma informação que é possível saber mais ou menos aonde que ele vai estar, né? E mais ou menos uma posição. E essa posição depende unicamente, exclusivamente da camada. Né? Já no modelo de Schrödinger, ele abrange mais, né? ele se aprofunda mais. Então, eu tenho uma dependência de camada e da distribuição de probabilidade, né? Juntamente com a sua camada e subcamada. Então, ele consegue desenvolver mais essa ideia e passa aí de uma explicação que depende apenas de camada, né? E vai aí para uma explicação de camadas, subcamadas, né? E além de apresentar a função de probabilidade de se obter aí uma posição mais ou menos onde ele vai estar. Aí aqui eu explicar o que é as camadas e subcamadas, né? Quem me deu uma explicação razoável eu dei um ponto, né? Porque o sentido de corrente elétrica real é do polo negativo para o polo positivo. Aqui bastante gente se enrolou, tá? Aqui eu acho que é uma coisa crucial você saber, pessoal. Você tem que saber isso aqui. Né? Porque o sentido da corrente elétrica real é do polo negativo para o polo positivo. Muita gente colocou, porque os opostos se atraem. Foi divertido corrigir uns trabalhos aí. Mas assim, pessoal, isso acontece porque o polo negativo tem um acúmulo de cargas, né? E o polo positivo tem falta de cargas. Então, essas cargas saem do polo negativo e vão em direção ao polo positivo, né? Onde eu tenho falta de cargas.
Então essa corrente elétrica, ela nada mais é que é fruto de uma tentativa de equilíbrio, né? Ela tenta realizar o equilíbrio, né? Ela é gerada através de uma tentativa de equilibrar a quantidade de cargas no polo negativo com o polo positivo, certo? Era isso que eu queria que vocês me descrevessem, né? Então tenham isso aí em mente, né? Saibam o que realmente está acontecendo. Vocês vão estar falando em circuitos somente do mais para o menos, né? Mas vocês têm que saber o que está acontecendo mesmo ali, né? Essas interações metálicas, como que acontece a corrente elétrica, qual que é o sentido, isso aí vocês têm que saber. 17. Quando que os elétrons de um material metálico se locomovem de maneira não arbitrária? Quando existe uma diferença de potencial elétrico aplicada em dois pontos distintos de um material condutor. Bem tranquilo isso aqui, eu acho que o pessoal também se enrolou aqui nessa questão, mas é uma questão bem tranquila, né? Acho que o pessoal se confundiu aqui quando eu coloquei não arbitrária, e aí acharam que eu estava perguntando quando que os elétrons se locomovem de maneira arbitrária. Eu sei que teve gente que me respondeu ao contrário aqui também. Então, cuidar um pouquinho também, né? Quando forem ler as perguntas, né, pessoal? O que é corrente elétrica? Acho que todo mundo acertou isso aqui. Tá todo mundo sabendo o que é corrente elétrica. Quase todo mundo acertou. Não me lembro como é que foi ali, mas não me recordo de ter pessoal se confundindo muito aqui. Aqui porque o cobre é muito utilizado em fios, bobinas, aplicações gerais em eletricidade. Aí aqui eu coloquei, né? Aqui é bem sucinto, né? A nota eu defini levando em consideração ali esses três aspectos, né? Condutor, abundância na natureza e baixa resistividade. Teve gente que foi além, né? Falou que ele é maleável, que ele é dúctil, né? Deu mais características ainda. Mas o que eu queria, o mínimo, era isso, né? Falasse que ele é um material condutor, né? Ele é um bom condutor. Ele tem uma abundância na natureza, né? Por isso que é utilizado cobre, não outros condutores. E possui uma baixa resistividade, né? Teve gente que falou que ele é barato, né? O preço dele é barato, em virtude que ele é abundante, né? Ele também é barato. Mas quem respondeu esses três aí, deu essas três explicações aí, ganhou uma boa nota aí. Que característica da ligação metálica credencia os metais a serem excelentes condutores de energia elétrica? A característica de apresentarem elétrons livres, né, pessoal? Então, era bem simples também isso aqui. Tá? É que se vocês pegarem essas questões aqui e levarem para a internet, talvez vocês vão mais se confundir do que responder. Então tentem primeiro dar uma revisada na aula e depois ir para a internet para tentar complementar, caso vocês, né, não tiveram um bom entendimento. E, enfim, né? Primeiro deem uma revisada na aula e depois tentem complementar, né? Tentem ir para a internet ver o que está falando, porque só colocar, né, escrever o que está na internet sem dar uma refletida, às vezes fica confuso, tá? Eu descontei nota em alguns trabalhos aí em virtude disso. E ficou confuso, né? Não deu a entender que sabe, né, realmente o porquê, né? Ele tem todos os materiais metálicos têm mais características que favorecem a condução de corrente, né? Então eu dei uma descontada aí. E nessa última aqui, sobre quais condições é possível que ocorra a quebra de um dielétrico natural, aqui todo mundo já foi para a parte do ar, né? Enfim, mas eu não deixei específico, né, para o ar. O que eu queria era uma resposta assim, genérica, né? Quando esse dielétrico natural é submetido a uma diferença de potencial extremamente elevado, capaz de torná-lo um condutor. Então é simples, né? É só vocês assim darem uma explicação que condiz aí com o que a gente conversou, certo? Quando a gente tem uma diferença de potencial elétrico muito elevado, vai existir a quebra desse dielétrico, né? Mas enfim, eu considerei muitas respostas ali que falaram exclusivamente do ar, né? Que colocaram um valor específico.
quando a diferença de potencial ali entre uma nuvem e o solo passa de um certo valor, teve gente que colocou o valor, né? Enfim, mas não era necessariamente o ar que eu estava falando aqui, né? Eu queria mais que vocês tivessem essa noção aí que nada é extremamente isolante, né? Perfeitamente isolante. Isso depende da diferença de potencial aplicada. A diferença de potencial é entre dois pontos, né? Esse ponto pode ser a nuvem e o solo, pode ser dois terminais de um dispositivo isolante, certo? Era isso que eu queria que vocês soubessem. Certo, pessoal? Deu para tirar algumas dúvidas aí que vocês estavam, de repente não sabiam responder, né? Alguns não responderam, enfim. Tranquilo, né? No final de semana eu coloco aí o resto das notas aí dessa primeira parte. E na semana que vem a gente inicia as apresentações. Certo, pessoal? Ficaram com alguma dúvida? Tranquilo? Vocês podiam testar aí, né? Talvez aí, quem está seguro aí em relação ao microfone, quiser testar na aula, hoje aí até as 10h30 eu vou estar aqui, tá? Quiser conectar pelo celular, ver se vai funcionar, porque na próxima aula eu vou chamar o grupo, tá? Vou dar 5 minutos para se organizar ali e vou começar a contar o tempo, tá? Se der problema de áudio aí eu não vou conseguir avaliar o aluno que estiver falando. Então, quiserem aí dar uma testada aí, ó, o professor tá me ouvindo, como é que tá, papapá, eu vou estar aqui até as 10h30. Certo, pessoal? Então, espero vocês aí na semana que vem. Até mais!